Olá, pessoal! Agora estou aqui para falar do virginiano. O autoconforme, o analista. Brinquei aqui do virginiano porque eu gosto de brincar com signo, que é uma forma bem democrática de nós enveloparmos uma certa característica de comportamento. Então, quando eu falo do autoconforme ou do analista, eu estou falando de precisão, de detalhes, de organização, e é isso que essa pessoa vai trazer. Se você é um autoconforme, provavelmente você está se identificando com algumas questões que eu vou falar. Do preciosismo técnico, de tudo querer entender muito profundamente, das questões de ordem, de estrutura, de organização, serem fundamentais para você e para a sua vida. Então, o que o autoconforme traz? Regra, procedimento, exatidão e... Repetir aqui algumas vezes a palavra perfeccionismo, porque isso é muito maior que ele. O quanto que ele busca tudo estar perfeito e 100% nos conformes, por isso que nós falamos aí da questão da conformidade, é a característica mais marcante desse perfil. E são os vulgos especialistas. Nós temos aqui o Drauzio Varela, nós temos várias pessoas assim, que têm muita propriedade vertical no que está falando. É muito comum que essas pessoas tenham a personalidade do analista e do autoconforme, pela necessidade de aprofundamento de tudo. O que essas pessoas buscam? A lei da perfeição, controle e exatidão. A questão do controle é forte porque o medo principal desse perfil é de errar e de não estar certo. Então, na cabeça do autoconforme, eu falo na cabeça do autoconforme porque esse é o perfil que eu tenho menor dentro da minha personalidade. Se ele não tiver 100% certo que ele vai estar certo, ele não vai sossegar. Lembra do subfator de exatidão? Então é isso, pessoal. Outra característica marcante é a questão da perceptividade. Esse é o perfil que enxerga as coisas antes de acontecer, porque esse olhar de detalhes faz com que eles atuem como radares ambulantes. Eles captam pequenas informações do ambiente que nenhum outro perfil consegue captar. Ele sabe quando a coisa vai dar errado, ele sabe como a coisa vai dar certo. Por quê? Justamente por essa capacidade de prestar atenção em tudo, de ser esse radar. Ele valoriza os outros por dados concretos, por argumentos lógicos. Então, se você está se relacionando, se você tem alguém na sua equipe que é autoconforme, essa é a veia de comunicação dele. Dados, fatos, ciência, exemplos práticos, exemplos que ele possa visualizar. Esse perfil aqui, ele é menos para pessoas e mais para coisas, para tarefas, para ações. Ele é um normatizador da turma. Esse daqui é o que cria manual, que quando compra um equipamento, né, tava brincando aqui da vida pessoal, antes de ligar ele vai ler o manual inteiro, porque ele tem que ter 100% de certeza que as coisas vão dar certo. Geralmente são pessoas que são muito inteligentes, têm uma capacidade crítica apurada, e essa atenção no detalhe deles fecha aí o perfil do especialista, tá? O que deixa ele maluco? Falta de diretriz, depender dos outros e não ter, assim, não é nem autonomia de execução, mas a liberdade de aplicar tecnicamente tudo aquilo que ele aprendeu, porque ele é um fazedor também. Eu não coloquei a palavra executor aqui para a gente não confundir com o primeiro perfil que eu falei, mas ele é alguém que gosta de realizar, ele é alguém que gosta de fazer, alguém que gosta de colocar a mão na massa, tá? Eu quero chamar a atenção para essa questão do perfeccionismo, porque esse perfil aqui, qual que é o pensamento básico dele? Vou repetir aqui, acho que pela 10ª vez, a palavra perfeição. Então, tudo que ele olha, ele busca essa perfeição. E o incômodo dele, dentro do que não está perfeito, é como se brilhasse os olhos. E aí esse perfil aqui, se ele não tiver muita maturidade, ele corre o risco de ser aquele que vai ver sempre o copo meio vazio. Ah, tá lindo, mas não sei o quê. Tá bom, mas não sei o quê.
Então, se você é um líder autoconforme, se você tem esse fator alto no seu perfil, em muitas situações a sugestão que eu te dou é colocar o ponto final, principalmente se você estiver se relacionando com pessoas que têm os sentimentos um pouco mais aflorados. O influente, que eu te falei, que é muito sensível ao que os outros falam para ele, o próprio estável, o dominante, que já vê tudo muito como crítica. Então, assim, legal a questão do perfeccionismo, mas vamos colocar esse perfeccionismo numa questão situacional, porque a chance desse perfil ter problemas de relacionamento, se ele traz esse olhar crítico para o dia a dia dele, é muito grande. É muito normal quem trabalha com líderes desse perfil. Semana passada eu ouvi de um mentorando, né? Never is enough. Nunca tá bom, nunca tá 100%, nunca tá... E pode ser que não esteja mesmo, sabe? Mas o que você tem de melhor, que é essa capacidade de olhar o perfeito, precisa ser dosado com esse senso crítico. Então, o que você vai fazer perfeito, e esse é o lema, se alguma coisa... Nós brincamos aqui às vezes com o lema de cada perfil. O lema dele é, se vale a pena ser feito, tem que ser perfeito. Se você quiser que uma coisa saia bem feita, dê para essa pessoa fazer. A minha mãe tem esse perfil muito aflorado. Ela é aquela que o guarda-roupa é organizado por cor, por tipo, tudo tem que estar simétrico, tudo tem que estar bonito. E assim, uma curiosidade, pessoal, os músicos, os artistas, eles trazem esse fator autoconforme muito forte. Então, eles que nos presenteiam com a poesia, com a música, com a arte no geral, justamente por essa capacidade de buscar o perfeito. E ele prefere trabalhar a só, porque é uma forma dele garantir que tudo vai ser perfeito. A capacidade analítica desse tipo de personalidade é muito além que a dos outros. Então, assim, todo mundo precisa ter um analista no time, gente. Eu lembro quando eu estava na última empresa que eu trabalhei, que eu era diretora de RH, eu tinha minhas ideias malucas, né? Vamos migrar o sistema para bababá, vamos trocar o fornecedor X. Aí tinha um menino muito querido que trabalhava comigo, o Jorge, que falava, mas e isso, Paty? E aquilo? A lei é essa, a regra é essa, o procedimento é esse. Então, um analista, ele vai te trazer o pé no chão. Ele sempre vai olhar os dados, os fatos, os riscos. A análise que ele faz diante de tudo, 100% do tempo, deixa a equipe muito segura. Porque como o medo dele é errar, ele não vai querer deixar ninguém errar, tá? Pesquisadores, desenvolvedores, qualquer posição que exija alguém exatamente e perfeito no que faz, vai ter que ter um analista junto, porque ele que vai garantir o sucesso do que você está fazendo. Então, quem que é o líder autoconforme? Ele tem um estilo de liderança bem direto e um pouco mais frio. Ele se parece, se você olhar de longe, ele se parece um pouco como o dominante executor, tá? Qual que é a diferença aqui? Ele gosta de criar as normas, de criar as regras, caso não tenha, tá? Esse daqui é uma pessoa que ele vai servir para organizar a equipe, para treinar. Ele tem essa necessidade de perfeição, então ele se dispõe a fazer isso. E só que ele pode parecer uma pessoa um pouco distante, porque ele é muito apegado à regra, procedimento, norma. Então, muitas vezes ele pode não considerar aí alguns caminhos, algumas concessões, pelo medo de abrir precedente, tudo isso, tá? Então ele vai treinar a equipe no detalhe, ele vai exigir o perfeccionismo, ele vai criar método, ele vai criar indicador, ele sempre vai precisar de um balizador externo para ele saber que ele está fazendo certo. E ele gosta de ser reconhecido pela competência técnica, pela qualidade do trabalho dele. Então, se você lidera um líder analista, autoconforme, ou azul do que nós estamos chamando aqui, sempre elogie a capacidade técnica dele, o bom trabalho que ele fez. Converse com ele com dados, fatos, números, argumentos, mas também ajude ele a entender o que ele está sentindo.
Porque esse perfil aqui, por ele ser muito orientado a fatos e números, ele tende muitas vezes a negligenciar o que ele está sentindo. E eu estou colocando aqui isso na parte de explicar que como ele será como líder, porque o líder, esse vai ser um esforço que o líder autoconforme sempre vai ter que ter. Existem pessoas por trás das normas, existem pessoas por trás do procedimento. Então, como que essas pessoas se sentem ao executar ou a cumprir, ou fatores pessoais também precisam ser considerados. São ótimas pessoas para implementar projeto, para fazer acontecer. Então, assim, precisa que algo seja bem feito, é esse perfil aqui que você precisa. Ele vai fazer de tudo para não errar e para te entregar o melhor resultado. Ponto importante para falar aqui da liderança do autoconforme, um personagem muito famoso que provavelmente todo mundo do mundo já ouviu falar, é o Moisés da Bíblia. Para quem que, segundo a história, né, Deus delegou trazer os 10 mandamentos, trazer a verdade, fazer o pacto de aliança, foi Moisés. Ele que trouxe a lei, ele que trouxe a estrutura. Então, assim, ele era leal, ele era dedicado, disciplinado, abnegado. E tanto que quando ele falhou, ele não pôde ir lá para a Terra Proibida, ele ficou extremamente mal, né? Porque na cabeça dele ele errou e nós lembramos que o principal medo do autoconforme é errar. Então, assim, tirando aqui um pouco daquele mito de que talvez o dominante, o influente, é o melhor líder, não. Moisés foi aquele líder que trouxe a regra, que trouxe a norma, que falou, vocês devem agir assim. E ele atuou como mensageiro. Tudo de bom para vocês, uma boa noite, fiquem com Deus.